Olá pessoal, então essa videoaula aí é para a gente fazer o desenvolvimento aí do projeto de uma fonte simétrica de mais 15, menos 15 volts, pensando aí no trabalho integrador e claro, né, como a gente conversou, para que a gente possa fazer como uma entrega aí de formulário avaliativo na terça-feira até às 11h59 da noite, né? Bom, essa fonte ela é obviamente projetada baseada em retificador, né, com diodo, e também utiliza um regulador Zener. Então a gente vai ver aí aplicações de diodos, né, em sua região de polarização direta, né, no caso dos retificadores, e também do diodo Zener, né, como regulador de tensão, tá certo? Então eu vou fazer esse desenvolvimento, apresentar uma topologia e vou focar, né, o desenvolvimento e análise nos requisitos que a gente tem para o nosso trabalho, tá certo? Então é isso, então vamos começar aí. Bom, então essa aí é a topologia proposta, né? Ela é composta aqui, né, por o transformador aqui, que é sempre aí a primeira etapa aí da conversão CA-CC, né, em conversões CA-CC baseadas em diodo. Então, a função desse transformador é desacoplar a fonte e abaixar a tensão, né, que vem da rede, né. A tensão da rede, ela em geral tem, no Brasil, uma fase, né, ela tem 127 volts RMS, frequência 60 Hz. E aí no secundário aqui, a gente tem nesse transformador uma derivação central para poder implementar de forma mais simples uma fonte simétrica, já que é a proposta para alimentar os operacionais, o estágio de saída lá do nosso trabalho, tá certo? Esse circuito ele é composto de dois retificadores de meia onda, né? O primeiro retificador de meia onda aqui a partir do D1 e o capacitor, né, que está servindo de carga, já que a carga vai estar lá na saída, a gente não precisa colocar uma resistência nesse ponto. Então, como a gente quer gerar uma fonte CC, aqui é melhor já colocar o capacitor do filtro. E o segundo retificador de meia onda para a fonte negativa é composto pelo capacitor de baixo, né? A gente pode, obviamente, chamar de C1 e C2, então o capacitor C2 e o diodo D2, né? Então a gente vai ter nesse ponto aqui, né? Se a gente desconectasse esse R e o Zener, a gente tem o retificador de meia onda carregando esse capacitor, né? Então é importante aqui identificar, né, que o diodo D1 garante o carregamento do capacitor C1, né, na metade do ciclo positivo, né? Ao mesmo tempo, aqui, né, no C2, a gente também vai ter o carregamento do capacitor, né, colocando um potencial negativo aqui nesse terminal, e o diodo D2 permitindo a circulação de corrente no sentido contrário ao diodo D1, para que, portanto, fique o potencial negativo, né, e o capacitor C2 carregado também negativamente, já na metade do primeiro ciclo, já que o D2 está justamente conectado aqui na bobina do transformador de secundário, né? Justamente no terminal negativo, enquanto o D1 está no positivo, tá certo? Então, esses dois capacitores irão carregar ao mesmo tempo, né? E a gente vai ficar, portanto, com valor aqui no capacitor, aproximadamente o valor da amplitude da forma de onda que tem aqui nesses secundários, né? Como a gente quer uma fonte simétrica, o potencial no primeiro, né, o mais menos aqui, V1, vou chamar de VS1, né?
tá certo? Que seria a tensão no secundário da primeira bobina, né? E o mais menos VS2 aqui embaixo. Tá? Quando eu quiser me referenciar aqui a tensão do secundário, mais na bobina 2, que vai fazer, então, implementar a fonte negativa. Tá? Não é requisito utilizar, para gerar essa fonte simétrica, o transformador com tap central, mas ele traz algumas vantagens. Né? E a principal vantagem é te colocar uma referência né, zero, aí, efetivamente zero, nesse circuito, tá certo? Então, eu acho que esse aí é o principal diferencial aí dessa estrutura em relação à possibilidade de fazer a fonte simétrica com uma bobina simples. Eu vou mostrar também ao final como é que ficaria a bobina simples. Na verdade, é o mesmo circuito, só que a gente não teria a derivação de tap central, né? Que colocaria, portanto, 0 volts aí nessa referência, tá certo? Bom, dando sequência aqui no circuito, nessa análise inicial, a gente tem aqui, a partir do R do diodo Zener, a gente tem o que a gente chama de regulador Zener, tá? Então, no capacitor, por mais que ele carregue, né, e o diodo bloqueia o descarregamento do capacitor, mas ao conectar a carga, a gente vai ter um caminho para descarregar o capacitor e, portanto, o potencial ali em cima vai flutuar em função da carga. Então a gente quer reduzir essa flutuação com um regulador, né? E aí uma das formas de implementar um regulador de tensão é justamente através desse circuito que tem o R, né, e o Zener, né? Tá certo? Então essa malha aqui está implementando a regulação da fonte positiva V+, enquanto que a estrutura embaixo está fazendo a regulação da fonte negativa. Ok? Bom, então isso é só para, do ponto de vista geral, a gente ter a descrição desse circuito, mas eu vou analisar passo a passo aqui cada bloco desse e mostrando como é que a gente vai projetar e quais valores a gente vai usar. O que a gente quer é que o V+ seja 15 volts e o V- seja menos 15 volts, tá certo? Outro ponto que a gente vai ter que levar em consideração é qual corrente, qual é a corrente que a gente vai precisar fornecer, tá? Então a gente vai iniciar a nossa análise discutindo qual corrente a fonte precisa fornecer para a nossa aplicação, tá certo? Se a gente não respeitar esses limites, a nossa fonte pode ter um desempenho inadequado e passar, inclusive, a deixar de fornecer para os circuitos subsequentes o mais 15 e menos 15, ok? Bom, pessoal, então, para a gente meio que estimar essa corrente que essa fonte, né, tanto mais 15 quanto menos 15 precisam fornecer para o nosso pré-amplificador e, obviamente, para o estágio de saída, eu vou aqui tentar fazer uma estimativa, né? E para isso eu vou olhar mais, né, eu tenho que lembrar lá do trabalho integrador que a gente tem como, né, proposta alimentar um alto-falante, né? Então, a partir disso, é importante a gente lembrar que o alto-falante ele vai fornecer, em geral, a gente vai assumir aqui, para que a corrente não seja também tão alta, a resistência do alto-falante como sendo 8 ohms, tá? Em geral, isso é uma padronização para alto-falantes de equipamentos residenciais, né, fixos, e existem também alto-falantes padronizados com uma resistência nominal de 4 ohms, tá?
Mas vamos considerar o 8, já que o 8 vai, obviamente, nos requisitar menos corrente, que facilita o nosso projeto, tá? Então a gente vai assumir 8 ohms. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está com mais 15, menos 15 volts de fonte de alimentação e, portanto, a saída, né, a saída que a gente vai fornecer, ela deve provavelmente ficar entre mais e menos 13 volts, tá? Então isso leva a gente, né, a pensar que se eu quiser aproveitar a minha excursão toda, eu vou precisar fornecer qual pico de corrente para a minha carga, né? Então, se a gente supõe, né, o sinal de áudio é um sinal AC, né, ele é um sinal que varia ao longo do tempo, e, portanto, a gente pode, como analogia, pensar e representar esse sinal AC como uma senoide, tá certo? Então, vou representar aqui. Bom, então a gente está esperando que nosso circuito seja capaz de colocar na saída, em cima desses 8 ohms, uma senoide de 13, né, de amplitude. Então, mais 13, menos 13 aqui, seria a saída lá, então, o V0 do estágio de saída do projeto integrador, né? Então, se eu usei mais 15 menos 15, né, e projetar um estágio de saída razoável, eu vou conseguir trabalhar com uma excursão de mais ou menos 13. Nesse cenário, né, a corrente sobre a carga ela também vai ter uma característica senoidal, né? E claro, no caso, aqui é o I0, né? Então seria o I na carga, eu vou botar IL. Tá? Então aqui eu queria representar o IL de T em função do tempo, né? Então aqui, ó, qual seria esse pico aqui, né, para a corrente? Então, como a gente tem que a resistência é 8, então o IL ele vai ficar como sendo no pico 13 sobre 8. Né? Tá certo? Então isso nos dá esse valor de pico aqui dessa corrente. Né? Então a gente vê que 13 sobre 8, né, se a gente multiplicasse por 2, né, ficaria 16. Né? Então isso aqui, né, é 1,6 mais ou menos, tá? Aproximadamente. Vou assumir que esse valor é 1,6 amperes, tá certo? Então, essa é a perspectiva de corrente aqui, né, para um sinal AC, em que a corrente de pico ela requer, né, 1,6 amperes da fonte, né, e até menos 1,6 também, o que iria para a fonte negativa, tá certo? Então é isso que a gente tem como requisito de corrente e é importante que a gente leve isso em consideração na hora do projeto das nossas fontes, né? O pré-amplificador vocês projetaram, né? E eu, né, inclusive na videoaula que trata do pré-amplificador, né, a gente percebe que os resistores envolvidos, né, são resistores na casa de dezenas até centenas de ohms, né, de quilo-ohms. Então as correntes vão ficar pequenas. Né? Então a gente está tratando de talvez até uma dezena de miliampere no pré-amplificador. Então, dado que a grande parte da corrente vai estar, né, no estágio de saída, a gente tem que considerar, portanto, a gente pode desprezar a corrente do pré-amplificador e só ficar com esse valor aí da corrente do estágio de saída, tá certo? Então, assim, digamos que a nossa fonte ela teria que ser capaz de fornecer
pelo menos a 1,6 amperes aí do ponto de vista de corrente instantânea, né, corrente máxima, mas muitas vezes também a especificação de corrente, de potência dos dispositivos, ela se dá a partir de um valor RMS, né? Então, na prática, se a gente pensar na corrente RMS, a gente, assumindo um sinal senoidal, a gente teria esse valor aí dividido por raiz de 2, tá certo? Que é o equivalente ao quê? A uma corrente CC numa resistência, tá certo? Então, é o equivalente do que uma corrente CC iria circulando, né, na resistência, então o valor RMS tem esse significado, né? Então, também é um elemento que eu devo considerar, né? Mas, obviamente, olhar a corrente de pico também é importantíssimo, porque muitos dispositivos vão ter limite de corrente máxima, ok? Bom, então, dado isso, né, a gente sabe que a gente chegou aqui que o IL máximo é 1,6 amperes, da mesma maneira que o IL mínimo é menos 1,6 amperes, tá? Então, esse elemento aqui a gente vai guardar para ficar, para trabalhar o nosso projeto das fontes reguladas, tá certo? Bom, vamos analisar então esse circuito aí que tem dois retificadores, né? Com capacitâncias, né? Em vez de ter uma resistência. Então, o comportamento é diferente em relação ao comportamento do retificador com uma resistência, né? Por quê? Porque a gente, né, percebe que o capacitor ele não varia a sua tensão, né, instantaneamente. Então, para analisar esse circuito é interessante observar as formas de onda, né? Então eu vou descrever aqui a forma de onda VS1, tá? E a forma de onda VS2 depois para a gente fazer a análise do V02. Bom, mas iniciando aqui com o VS1, então a gente tem uma senoide em VS1, né? E aí eu vou, a gente observa que para o diodo 1 estar diretamente polarizado, ele precisa de ter aí uma corrente, né? Nesse sentido, né? Eu vou desenhar azul essa corrente, que carregaria esse capacitor C1, né? Então, quando a gente vai analisar aqui a tensão, né, sobre o capacitor, né, a gente vai perceber, olhando para o circuito, se eu desenho o equivalente nessa parte de baixo aqui, ó, assumindo que o diodo está na sua condição diretamente polarizada, eu vou colocar ele como uma queda de tensão VD, e a gente tem, portanto, capacitor C1, né? Então, se o diodo estiver diretamente polarizado, eu teria essa condição. E aí a gente percebe por essa malha que a tensão V01, né, ela vai ser o VS1 menos o VD, né? Tá certo? Para que a soma das tensões dessa malha dê igual a zero, né? Então a gente vai ter essa condição para o V01, né? E aí isso nos diz o seguinte, né? Então eu vou ter né, a tensão do capacitor acompanhando aqui a tensão VS1, né? Com a diferença que isso aqui vai ser, se o VS1 tem uma amplitude A, aqui vai aparecer A menos VD em cima do capacitor, né? Se o VD é 0,7, então isso ficaria A menos 0,7, tá certo? Por que eu só esbocei aqui a metade do semiciclo
positivo? Porque quando a tensão no capacitor, né, o capacitor se carregou, né, observe que eu já tenho a minha fonte aqui querendo né, forçar com que a tensão no capacitor ela caia, né? Então né, a fonte VS1 está né, querendo fazer esse retorno aqui. Só que para fazer esse retorno, o diodo, né, deveria deixar passar corrente nesse sentido, ou seja, né, ele carregou até um determinado potencial e ele tem que descarregar, né, esse capacitor. Né, então ele vai descarregar, iria descarregar, só que o diodo bloqueia. Né? Então não permite, o diodo não vai permitir que o capacitor se descarregue. E aí o que a gente vai observar é que a partir de atingir a tensão de pico, A na fonte, e A menos VD para V01, essa tensão vai permanecer aqui. Né? Então, observe que a tensão no capacitor vai ficar A menos VD, né? E aí eu vou ter aqui essa tensão constante em cima do capacitor. No ciclo negativo, diodo aberto, né? Não tem nem discussão. Por quê? Porque a corrente seria no sentido da corrente vermelha que não circula. Né? E aí, quando a gente tem o próximo ciclo positivo, né, a partir desse ponto, né, a tensão lá no capacitor está maior ainda, né? Está maior do que a tensão que a fonte quer jogar em cima do capacitor. Então, continua reversamente polarizado o diodo. Então, esse diodo ele vai conduzir nessa metade do ciclo, né, do semiciclo. Então, se eu botar aqui em azul a parte que o diodo estaria diretamente polarizado, né, permitindo então que a tensão sobre o capacitor siga o comportamento da tensão de entrada, mas após isso o diodo fica reversamente polarizado. Ok? Então, isso foi a análise para o circuito V01. Né? E no V02, como é que funciona? Né? Então, eu vou apagar aqui para que a gente possa observar apenas o V02. Então, da mesma maneira que eu tinha a direção da corrente, aqui eu também tenho. A direção da corrente correta, né, que o diodo permite circular, é essa. Né? E essa corrente vai carregar o capacitor. Né? Tá certo? E aí a gente percebe, para que essa corrente aí circule nesse sentido, de novo, né, na região em que essa fonte está no semiciclo positivo. Então, se eu esboçar aqui, o VS2, então o eixo temporal aqui, o eixo vertical, né? Então aqui VS2, aqui seria o tempo. Então, VS2, ele observa a polaridade, ele é um sinal idêntico ao sinal VS1, tá? A gente está considerando, então, o transformador com derivação central, né? E aí a gente tem essa forma de onda aqui, uma tentativa de esboço de uma senoide em VS2, idêntica à senoide que a gente viu no VS1, tá? E aqui embaixo a gente vai esboçar o V02, tá? Então, aqui é A, né? Aqui embaixo menos A, né? E no caso do V02, vamos observar aqui como é que fica o circuito, né? O circuito fica da seguinte maneira, ó. Então, a gente tem a fonte, o capacitor 2, o diodo 2, né? Então, opa, tá bem ruim aqui essa
essa reta, né? Então a gente teria aqui esse circuito, observando que aqui está na referência, né? Que é o ponto de derivação central, né? Então a gente tem VS2 e a gente está aqui com V02 nesse terminal, tá? Então, quando eu analiso aqui, esse é o capacitor C2, tá? Quando eu analiso aqui, né, supondo o diodo diretamente polarizado, eu teria essa condição aqui, ó, né, uma tensão VD aqui, né? Então, a tensão que está aqui em V02, né, vai ser, né, se a gente colocar e resolver essa malha, né, a gente vai perceber que a corrente circulando vai carregando esse capacitor, mas como o potencial aqui em cima está amarrado a zero, então faz com que o potencial V02 vá abaixando, né? Bom, e aí se eu resolvo a malha, eu vou chegar na expressão de V02 como sendo menos VS2 mais VD. Tá certo? Então, mas quando que o diodo 2 está nessa condição, né? Para o diodo 2 estar nessa condição, a corrente tem que circular nesse sentido, e a corrente para circular nesse sentido é justamente quando a gente está no ciclo positivo de VS2, né? Então, assim, esse capacitor ele vai carregar no ciclo positivo do VS2 e a tensão V02 vai ser menos VS2 mais VD, né? Então, por exemplo, quando tiver aqui 5 volts, né, em V02 vai aparecer menos 5 mais 0,7, né? Então menos 4,3, tá certo? Então, quando eu esboço o V02, eu vou ter, para o ciclo positivo, que é quando a gente tem a condução de VD diretamente polarizado, né? Ou seja, VD não, diodo 2 diretamente polarizado, a gente vai ter a saída seguindo esse comportamento e vai chegar aqui em menos A mais VD, tá certo? Bom, aí quando a gente passa para a segunda metade do ciclo positivo, vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu lá na análise anterior, em que para descarregar esse capacitor, né, ele vai ter que, o diodo vai bloquear essa possibilidade de descarregar, porque ele entra na sua região de polarização reversa, uma vez que a corrente teria que começar a circular no sentido oposto, né? Então, dessa maneira, a gente ficaria aí com a tensão no capacitor constante, né, com o valor menos A, que é a amplitude do sinal, né, mais o V do diodo, né? Então, é uma diferença de 0,7 entre uma e outra. Então, vamos selecionar novamente aqui a região azul de condução, tá? O diodo, então, está diretamente polarizado somente nessa região, né? E quando atinge o pico da forma de onda de entrada, o pico se mantém no capacitor, né? E o capacitor passa, portanto, a ter uma tensão constante em cima dele. Lembrando que essa tensão é constante porque só teria esse elemento capacitivo. Quando a gente introduz a carga, né, agora, mesmo, né, se eu tivesse uma carga R, só para vocês perceberem do que eu estou tratando. Então, eu vou desenhar aqui um circuito só para ilustrar como é que ficaria, né? Então, mantendo aqui, eu tenho aqui o diodo, ele vai estar, tirando esse momento inicial, ele estaria aberto, né? Ok? E aí eu tenho meu capacitor aqui, né? Então, por isso que esse é o modelo do circuito, quando o diodo está reversamente polarizado, o que vai ocorrer a partir da metade do ciclo positivo da forma de onda VS2, tá?
Mas, se, por outro lado, eu tiver uma carga, né, então agora eu teria o capacitor paralelo com R. Então, aí agora começa a ter condição de descarregar o capacitor, né? O diodo ele vai continuar aberto, mas eu vou estar descarregando o capacitor através da resistência, tá certo? Então, eu teria o potencial atingindo menos A mais VD, e a partir desse ponto eu tenho um decaimento exponencial seguindo a constante de tempo 1 sobre C2R. Tá? Então, em casos práticos, que eu vou ter o R conectado, né, inclusive no nosso trabalho, a gente vai ter, não vai ter exatamente esse comportamento, porque o circuito ele não para no capacitor. Né? Tem que considerar que essa fonte vai alimentar um outro circuito, e quando ele alimenta outro circuito, a gente pode modelar por uma resistência, né? Esse outro circuito, e a partir daí a gente tem o descarregamento do capacitor. Então, se eu agora quiser ilustrar essa situação quando eu tenho R, eu vou fazer isso aqui no gráfico de baixo para o potencial positivo, tá? E não para o potencial negativo. Então, aqui seria o V01. Então, o V01, eu vou desenhar em azul aqui a forma de onda de entrada. Na verdade, eu vou desenhar duas formas de onda. Em preto é o V01, em azul o VS1, né? Tá? Que é a forma de onda de entrada. Então, o VS1 segue lá uma senoide, né? Tá? E como é que fica o V01? Ele, em preto, ele segue com 0,7 abaixo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo um pouquinho deslocado. E aí, aqui, ó, se não tivesse a resistência, ficaria esse valor, né? Constante. Mas quando eu tenho a resistência para descarregar, vai ocorrer um descarregamento exponencial, né? E aí eu chego nesse ponto. Quando eu chego nesse ponto, na forma de onda de entrada, quando a forma de onda de entrada passa a ser maior do que a tensão do capacitor, o diodo muda e passa a conduzir, né, de novo. E aí eu faço esse caminho voltando lá para a tensão A menos 0,7 mais ou menos, e aí volta, né, a esse processo de decaimento exponencial até bater aqui de novo na forma de onda de entrada, né, assim, no sentido do esboço, né? Mas o que a gente está querendo dizer é quando o potencial da fonte de entrada fica sendo maior que o potencial do capacitor mais 0,7. E aí, nesse cenário, né, a forma de onda que a gente encontra em cima do capacitor é uma forma de onda que não é mais um CC ideal, mas sim a gente pode modelar como uma tensão média e uma determinada flutuação, né, que em geral a gente chama de ripple, do inglês, né, que seria a flutuação de tensão em cima desse valor médio, que seria o valor que a gente consideraria do sinal CC, tá certo? Então, esse é o comportamento desse circuito, né? Se eu considero só o capacitor ideal, vale, né, em metade de meio ciclo, ou seja, um quarto de ciclo, né, quando o potencial nos dois transformadores, nos dois secundários do transformador com derivação central, eles são positivos, esses potenciais, então se for um seno logo no início do sinal, o capacitor carregaria em um quarto de ciclo. Quando chegou no pico da forma de onda, ele mantém a tensão, né? E aí, em V01, eu vou ficar com a tensão, que vai ser a amplitude da minha onda, menos 0,7, e no V02 eu teria menos a amplitude dessa onda, mais 0,7, tá certo? Mas como é que a gente vai pensar em que potencial a gente vai colocar, né?
Como é que vai ser a relação de espiras entre primário e secundário nesse nosso projeto, né? Então, para que a gente possa pensar nisso, eu vou passar para a segunda etapa e depois a gente volta para analisar essa condição de relação de espiras entre primário e os secundários aí do nosso transformador. Bom, agora a gente passa a análise do regulador Zener, que é importante para que a gente entenda aí a segunda parte da nossa fonte, né? A primeira etapa da fonte ele foi a retificação e a partir daí a gente faz a regulação dessa tensão, né? Já que a gente viu que quando a carga é conectada, aquela tensão que a princípio seria constante sobre o capacitor, ela passa a ter uma flutuação que a gente chamou de ripple, né? Esse ripple tem uma relação com a constante de tempo, né? Como a gente já falou, do produto representado pelo produto do capacitor com a resistência vista pelo capacitor. Bom, eu vou modelar aquela parte do circuito anterior, né, do retificador com o capacitor por uma tensão V, uma tensão constante, uma tensão CC, mais uma fonte AC, né, representando aí a flutuação que eu estou chamando de ΔV e que a gente pode chamar de ripple, né, ou flutuação de tensão, tá certo? Como é que funciona o regulador Zener? Ele é composto basicamente desse resistor e do diodo Zener, né? Então, se eu quero, por exemplo, né, no caso do nosso trabalho, a gente sabe que a gente está buscando implementar um V+, que é mais 15 volts, né? E o V- que a gente quer implementar é menos 15 volts, tá? O potencial que eu vou entregar para o meu circuito é justamente o potencial que fica sobre o Zener. Então, se eu quero fazer uma fonte de mais 15, menos 15, eu tenho que procurar um diodo Zener adequado, tá? Eu vou rapidamente aqui tentar explicar o diodo Zener para não ficar aí um determinado, ou seja, para que o conhecimento que a gente tem sobre o circuito não fique incompleto. Então é necessário a gente dar uma olhadinha rápida, né? Mas eu aconselho vocês a darem uma olhada no tópico de diodo Zener, né? Tem aí no livro, né? Tem em slides, enfim. Então, eu estou representando aqui a curva de um diodo, tá? Para que a gente possa entender como é que funciona o Zener, né? Então, em geral, a gente representa o ID na vertical, no eixo vertical, o VD no eixo horizontal, e a região de polarização direta, a gente já sabe que o diodo de junção ele dá uma curva exponencial, tá? Então, depois na região de polarização reversa, ele dá um potencial aproximadamente zero, a corrente zero, né? Então, ele não deixa circular corrente negativa, mas a gente sabe que tem uma tensão de quebra do diodo. Então, o Zener justamente joga com isso, né? A gente consegue fabricar diodos com essa tensão de quebra aqui em valores práticos, né? Em vez de estar lá em menos 70, a gente pode colocar ela aqui em menos 15. Então, se eu estou procurando aí um diodo Zener para minha aplicação, eu vou procurar um diodo Zener que atenda esse critério aqui, ou seja, que a tensão de quebra dele fique em menos 15 volts, tá certo? Então, essa tensão de quebra para o diodo Zener, já que ela, em geral, eu vou trabalhar com Zener nessa região, na região de quebra, então a gente chama esse valor aqui de VZ, né? Tá certo? Só que no caso o VZ, em vez de usar menos 15, a gente representa o VZ positivo, né? Por quê? Porque como eu trabalho com o Zener em geral, né, com o VZ definido daqui para cá, tá? Então, se o VZ for definido dessa forma que eu coloquei, então a gente vai dizer que o VZ é 15 volts, tá certo? Então, por isso que a gente não põe o valor negativo para descrever o valor do VZ, porque ele foi definido já
com essa orientação, com essa polaridade sobre o diodo Zener, né? O VD do diodo Zener é normal, né? É a mesma polaridade que a gente considerou para um diodo comum. Então, basicamente, o Zener é um diodo comum, onde eu tenho controle sobre a tensão de quebra, e isso me dá uma aplicação interessante. Por quê? Porque, em geral, a resistência aqui na região de quebra é menor do que a resistência na região de polarização direta, esse RD, né? Então, no LT Spice, por exemplo, aqui a gente, esse termo aqui da resistência do diodo, né? Na aproximação de primeira ordem, lá, linear por partes, né? A gente teria esse RD1 aqui como sendo a resistência na polarização direta, e a gente vai ter aqui um RZ, né? Que aí no caso do Spice é chamado de R reverso, que é a resistência válida aqui na região de quebra, né? Então esse RZ em geral ele é menor do que o RD, tá? Então, ou seja, na região de quebra, o diodo ele se comporta melhor como uma fonte de tensão do que na região de polarização direta. Tá certo? Então, isso justifica, né, eu usar o Zener para justamente fazer regulação de tensão, né? Qual é o modelo do Zener quando ele está na região de quebra? Então, o modelo do Zener ele é aquele modelo linear por partes, aonde eu vou trabalhar com uma fonte associada a uma resistência, né? Que é o RZ, justamente. Então, se eu estou aqui, então eu vou repetir aqui o símbolo do Zener. E como é que é o nosso modelo? O nosso modelo é esse, né? Então, posso lá, se eu observar que o Zener está efetivamente trabalhando na região de quebra, eu posso representar isso aqui por um VZ0 e o RZ, que é justamente um modelo de pequenos, de primeira ordem, né? Linear por partes, tá certo? Essa região de quebra ela não é descrita por uma exponencial, por exemplo, né? Então, em geral, nessa região a gente modela bem o comportamento do diodo com com esse modelo específico aqui, simples, né? Então, a partir daí a gente pode analisar o circuito, tá? Então, eu vou passar para a análise do circuito. E aí, se eu assumir que o diodo está na região de quebra, já que eu tenho que projetar a minha fonte dessa forma, né? Então eu vou reescrever aqui, ó, que eu tenho a minha fonte, eu chamei de ΔV, eu tenho a fonte V, aí aqui eu tenho a resistência do regulador Zener, que eu tenho que projetar, e aqui eu vou ter o Zener, né? Tá certo? Então aqui vai ser o VZ0 e aqui o RZ. Então, se aqui, por exemplo, agora é a nossa saída, aqui vai ser o nosso V+, né? Tá certo? Então, o V+ sendo aí, então o que ele vê? VZ0 vezes RZ e a corrente que circula aqui, né? Em geral, essa corrente que circula vezes o RZ aqui né, vai dar um valor pequeno, mas se eu quero trabalhar em 15 volts, eu vou buscar aqui um diodo Zener que tem a tensão de quebra em 15, né? E muitas vezes o VZ0 vai ser menor do que 15, porque o modelo, né, se a gente observar, né, quando exagerando e colocando aqui na perspectiva do VZ, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, aqui o V em cima do Zener e aqui a corrente do Zener, né? Então esse modelo é algo assim, né? Tá? Onde aqui é o VZ0, aqui é 1 sobre a resistência de Zener,
E observe que, em geral, é dado um ponto para a gente, esse VZ, para uma determinada corrente. Tá? Então, está aqui o VZ e vai estar a corrente IZ nominal para esse ponto aqui, tá certo? Então, a partir, né, eu conhecendo o RZ e esse VZ e Z, eu consigo achar o VZ0, né? Tá certo? Então, o VZ0 não é exatamente o potencial VZ, ok? Então, por exemplo, se o VZ do diodo é 15, esse VZ0 ele vai ser um valor menor, que vai depender aí do par VZ e Z e do valor da resistência de Zener, né? Bom, mas se eu for analisar esse circuito, né, por que ele regula a tensão? Por que ele vai... Ele tem alguma perspectiva de reduzir o ripple, né, ou a flutuação? Né? Então, vamos observar, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que essa corrente aqui, I, que agora é a corrente dessa malha, vou chamar de IR, esse IR, para ter o diodo nessa condição, esse IR tem que ser maior que zero, né? E para que o IR, né, seja maior do que zero, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter que o V, né, mais a menor parte, ou seja, eu quero garantir que o diodo Zener está sempre na sua região de quebra. Então, se eu considero ΔV a amplitude ali, então eu poderia dizer que seria V menos ΔV, onde o ΔV está representando a amplitude do sinal que está variando. Então, esse é o menor valor que esse ponto aqui, ó, pode chegar, né? Então, esse ponto que eu, né, apontei aqui com uma seta, que é justamente essa equação que eu estou fazendo, V menos ΔV, né, tem que ser maior do que o VZ0, tá certo? Então, essa é uma condição necessária para que haja a corrente positiva IR e isso leve o diodo Zener para a região de quebra, tá? Então, isso aqui é uma condição necessária para o Zener estar na região de quebra. Então, o que isso significa? Dando um valor prático aqui. Se o V+, ele é 15 volts, né, a tensão aqui, o V menos ΔV, tem que ser maior do que 15, tá certo? E para que o regulador funcione bem, ele não vai ser só maior, ele tem que ser, né, não pode ser, por exemplo, 16, não é indicado que seja só 16, né? Porque você vai dar um espaço bem pequeno aí para você projetar o R, né? Então, em geral, a gente faz esse valor V menos ΔV relativamente maior do que a tensão que a gente quer entregar para o nosso circuito, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Quando eu falar aí das correntes, né, e do potencial que fica em V+, vocês vão entender. Mas a gente pode equacionar esse problema, né, e obter o V+, tá? O V+, vai ser o quê? Né? O V+, ele eu posso fazer a minha análise CC, né? Então, isso me daria VZ0, tá? Então, VZ0 mais RZ vezes a corrente R, né? Então, se eu descarto aqui esse ΔV para fazer a análise CC só e obter o valor CC ali V+, então eu teria VZ0 mais RZ, né, vezes o IR. E o IR vai ser V menos VZ0 dividido pelo resistor lá, R mais o RZ. Então, esse aí é o potencial que a gente teria, né, só em função das tensões CC. Mas isso tem que se somar ao potencial AC. Qual a flutuação que vai ficar aqui em V+, né?
Então, a flutuação eu elimino as fontes constantes, então eu elimino, então eles vão ter valor zero, e o que fica no meu circuito é o delta V com a resistência R e o resistor RZ. Portanto, né, a gente vai ter que a flutuação que vai aparecer lá em V+, vai ser o ΔV que multiplica a resistência do Zener sobre o R mais RZ. Então isso já nos dá uma perspectiva, né, do que a gente vai ter. Então, se eu quero uma fonte de 15 volts, eu vou fazer esse termo aqui, gostaria de fazer esse termo aproximadamente 15 volts. Se eu quero uma fonte ideal, eu gostaria de fazer esse termo tender a zero, tá certo? Eu não quero flutuação, ou a menor flutuação possível em cima da fonte V+. Né? E aí, por que o Zener ele é capaz de diminuir essa flutuação? Em que condições? Então, o que eu tenho que fazer? ΔV sobre RZ, R mais RZ, isso aqui eu gostaria que fosse muito pequeno. Né? Então, eu gostaria que fosse aproximadamente zero. Né? Quando que essa expressão vai se aproximar de zero? Né? Ela vai se aproximar de zero quando o R é muito maior do que o RZ. Né? Porque quanto maior o R aqui, vai ficar ΔV sobre R, o R é muito grande, e, portanto, eu vou aproximando aí a minha flutuação, vou aproximando essa flutuação do valor zero. Né? Então, eu vou reduzindo a flutuação conforme aumenta o valor do R do regulador. Tá? Então, é interessante colocar isso anotado, né? Ou seja, o delta em V+, ele cai quando, né, o R do regulador cresce. Né? Então, isso é interessante de observar. Outra coisa é, se o RZ for muito pequeno, né, ou seja, essa equação é atendida de forma mais fácil. Então, por isso que a resistência Zener ser menor do que a resistência de polarização direta torna os diodos Zener candidatos para fazer regulação, porque o RZ ele já é pequeno, né? E, portanto, eu vou conseguir atender a esse requisito aqui de forma mais simples do que se eu tivesse o RZ grande, né? Ou usasse a polarização direta, que vai me dar um RD grande. Ok? Então, a gente pode dizer que isso aqui é só a parcela que flutua, né? O ΔV+, como sendo ΔV vezes RZ mais R sobre R mais RZ, tá certo? O que mais a gente tem que considerar no meu regulador? Né? Então, agora a gente vai entrar na questão da corrente que o nosso circuito vai demandar, né, no projeto integrador. Então, eu vou ter, continuando lá, o ΔV, eu vou ter aqui o V, né? E agora eu vou ter o R, vou ter o diodo Zener na região de quebra, RZ vezes 0, e aqui eu vou colocar o circuito que eu vou entregar esse potencial, né? Eu vou só representar ele a partir dessa corrente, dessa fonte de corrente aqui. Tá? Eu não estou considerando, né, estou botando pontinho, pontinho, porque o importante aqui é saber o que está saindo desse nó. Esse nó é o terminal do V+, tá? E aqui é o I do circuito, né? É o I que eu estou considerando que está sendo demandado lá pelo nosso circuito. Eu posso chamar aqui de IL, ou seja, a corrente da carga, e que a gente viu que, do ponto de vista de valor máximo, é 1,6 para a nossa aplicação, 1,6 amperes. Tá? Para a fonte V+, seria menos 1,6 amperes para a fonte V-. Bom, e agora, o que isso muda, né, em relação ao que a gente já viu?
muda relativamente, né? Por quê? A gente pode considerar aí que a tensão que está sobre o resistor R, né? Se a gente despreza a flutuação aqui, só para a gente fazer uma análise mais rápida, né? O potencial que vai estar aí, né? E se eu considerar que esse potencial em cima do RZ é muito menor do que VZ0, eu vou ter sobre o resistor, né? Sobre o resistor R, então vou chamar aqui de VR, aproximadamente o potencial V menos o potencial V do diodo Zener. Tá? Eu não botei VZ0, eu vou botar o V do Zener nominal. Né? Então, se o V do Zener é 15 volts, a gente vai assumir aqui 15 volts. Então, esse é o potencial em cima do resistor de forma aproximada. Estou desprezando aqui a flutuação e tudo mais. Né? Bom, se esse é o potencial, a corrente, né? A corrente IR vai ser V menos VZ dividido pelo próprio valor do R. Né? Então, a gente tem o que aí? Se eu chamar essa corrente de IZ, né, eu já calculei o IR e tenho o IL. Então, tem uma soma de correntes nesse nó, tá certo? Então, da forma que eu equacionei IR, a gente tem a equação como sendo menos IR mais IZ mais IL, isso vai dar igual a zero, tá certo? Então, observe a importância de eu saber qual é o IL, né? Porque senão eu não consigo resolver isso, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu projeto, né, eu tenho que considerar que o IR, ele é o IL mais o IZ, tá certo? E aí, o que eu tenho que considerar aí? Se eu olhar aí para essa equação, né, quando o IL é máximo, eu vou ter uma condição, né, se eu botar aqui, quando IL, deixa eu escrever direito, né, vamos lá. Então, quando eu tiver o maior IL sendo demandado, teremos, né, o quê? O menor Z. Né? Por que isso? Ah, mas Augusto, eu não estou entendendo isso. Por que você está falando isso? Essas correntes, o fato do IL aumentar, por que o IZ vai diminuir? Se a gente olhar de novo aqui essa expressão, o IR é quase um valor fixo. Né? Se o diodo Zener está na região de quebra, ele vai colocar VZ em cima dele, aproximadamente. A minha fonte lá de sinal, estou assumindo que ele vai ter o valor V. Né? Estou desprezando o efeito lá da flutuação. Então, essa corrente ela fica com esse valor fixo aí, né? Que é V menos VZ sobre R. Então, se o IL vai aumentar a demanda de corrente, isso tem que sair da onde? Do IZ. A corrente que estava descendo para o diodo foi para a carga, tá certo? Então, eu tenho que garantir aqui, né, que eu atenda, eu vou projetar aqui o R é um valor de projeto. Então, eu vou ter que definir o valor de projeto dele de forma que eu garanta sempre uma circulação de corrente no Zener mínima que garanta que ele esteja na região de quebra. Tá certo? Então, existe um IZK, né, para o diodo Zener, é um parâmetro do Zener, tá? E esse ZK é justamente essa menor corrente que eu posso ter para que o diodo se mantenha na região de quebra. Porque se a corrente for menor, ele sai da região de quebra e vai para a região de polarização reversa. Tá? Então essa seria a menor corrente que a gente pode ter circulando no Zener para garantir que ele esteja na região de quebra. Então, em geral, o meu projeto de regulador, ele tem que levar isso em consideração. Tá? Eu muitas vezes não vou projetar querendo chegar num determinado
num determinado valor de flutuação em cima da tensão, mas sim garantir que eu, né, não tenha nunca condição em que esse diodo Zener saia da região de quebra. Então, o projeto de regulador, em geral, a gente faz a corrente mínima, o IZ mínimo, a gente faz um valor que é algumas vezes maior do que o IZK, tá certo? Então, muitas vezes, aí depende da pessoa, que é mais segurança, você não tem muita confiança de que o circuito que você vai entregar realmente tem aquele L máximo, você pode estar subestimando, então você dá uma folga maior. Se você tem uma certeza maior, você pode dar uma folga menor. Tá? Mas, então, aqui não tem muito né, um valor que a gente chama. Eu vou, nesse exemplo, considerar o meu IZ mínimo, sei lá, 3 vezes o IZK. Tá? Não quer dizer que toda hora eu vou ter que considerar 3 vezes. Pode ter projeto que eu faça 10 vezes. Pode ter projeto que eu faça 2 vezes, tá? Mas eu estou aqui, né, optei por trabalhar com 3 vezes o IZK, tá? Bom, então o IZ mínimo, né, se eu colocar aqui o IZ mínimo, né, como é que eu vou projetar o que isso vai impactar no cálculo do R, né? Então a gente viu que o IR, né, ele vai ter que ser igual ao IL mínimo, né, mais o IZ máximo, tá certo? Então a gente pode aqui dizer que eu vou ter que projetar, vou ter que escolher uma corrente do resistor que vai ter que atender essa especificação aqui, né, mais o IL máximo, tá certo? A gente tem aquela equação para... Deixa eu apagar esse mais, que ficou bem ruim, né? Então, a gente tem uma equação ali para o IR, mas eu vou ainda aprofundar essa equação, incluindo a flutuação. Tá? Então, qual é a menor IR possível? Né? Então, qual é o menor IR possível? Né? Então, o menor IR possível é quando o potencial V é o menor, né? Quando eu tenho o menor V conjugado ao maior, a maior tensão lá V+, né? O V mais maior. Então, ou seja, quando a gente está pensando no regulador, o V é a nossa entrada, né? Que é a tensão lá da saída do retificador. E o V+, é a tensão que a gente vai entregar, que é a tensão que a gente quer constante, com uma flutuação menor do que a flutuação observada no V. Então, a gente tem que observar quando que eu vou ter o maior V e quando que eu tenho o V+, o menor V e o V maior. Né? Quais são essas condições? Então, quando eu tenho, né, quando eu vou ter o V, né, eu vou ter aqui, vou voltar aqui na nossa expressão, para o V+, para o nosso V, né, para o nosso circuito, então, não pode ficar aqui. Né? Então, a gente vai ter na entrada V mais ΔV, né? Mais uma fonte ΔV. Então, quando a fonte ΔV está na parte negativa, é o momento em que eu vou ter o menor valor ali na saída do regulador. Então, a gente pode dizer que V
menos ΔV, onde ΔV representa a amplitude daquela fonte AC, menos o VZ, tá? E aí eu poderia usar aqui o VZ máximo, mas eu vou simplificar assumindo que a flutuação no N vai ser baixa. Isso aqui, dividido por R, tem que ser igual ao IL, é o IZ, aqui é o IZ mínimo, mais IL máximo, tá certo? Então, daqui sai uma equação pronta para o R, né? Então, o R seria V menos ΔV menos o V de Zener dividido por IZ mínimo mais IL máximo. Tá certo? Então, essa é uma equação simplificada, a gente pode acrescentar aqui a flutuação do Zener, né? Então, não vai dar exatamente, mas para fazer o projeto aproximado, a gente pode usar ela, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? A gente já disse que o IL máximo é 1,6 amperes, tá? Então, eu vou precisar escolher um diodo Zener que tem essa capacidade de corrente. Por quê? Porque quando eu não estou conectado no circuito, ou o circuito não está demandando corrente, essa corrente vai circular pelo Zener, né? A gente já viu que se zerar lá a fonte de corrente da carga, a corrente vai descer pelo diodo Zener. Então eu vou ter que ver um diodo Zener de 15 volts para o nosso projeto, com uma corrente, capacidade de corrente máxima na ordem maior do que 1,6, tá? E a gente vai ter que pegar o IZ mínimo, né, com base no IZK desse circuito. Agora, se eu quiser aqui fazer um projeto tranquilo, o que eu posso considerar aqui? O R vai ser V menos ΔV menos o VZ, e aí a gente já tem aqui 15, tá? E aí, se a gente, por exemplo, se a maior corrente é 1,6 amperes, o IZ mínimo, o IZ desse diodo Zener, ele vai ser não vai ser tão pequeno. Então, mas o IZ mínimo vai ser um valor baixo, né? Bem menor do que o IL máximo. Mas assim, vamos considerar que é 0,4, só para dar um valor fechado aqui de 2 amperes, né? Então, a gente teria a equação aqui, ó. Esse R teria que ser V menos ΔV sobre 2, tá? E aí, isso vai nos dar o valor que eu posso escolher meu R, né? Esse é o R. Se eu escolher o R atendendo a esse requisito de Z mínimo, seria o R máximo. Como eu não estou olhando aqui a especificação do diodo Zener, né, para saber o IZ mínimo, eu estou fazendo um projeto que está dando uma determinada folga de 0,4 amperes, que com certeza vai atender o IZ mínimo. Então, não é exatamente o R máximo que eu vou calcular, tá? Ok? Então é isso. Então observe que se eu botar o V aqui muito perto de 15 volts, esse resistor R vai ficar pequeno. O resistor R ficando pequeno, eu não vou atender, né? Então, se eu tiver R pequeno, eu não vou atender, eu não consigo atender essa condição para a flutuação no Zener ser pequena. Então, por isso, para o nosso projeto, em função do valor de corrente alta que ele vai entregar para o alto-falante, isso introduz uma questão para a gente, que é qual o valor de V eu vou considerar, tá? Então, esse valor de V é justamente a amplitude lá no secundário, a gente tem dois secundários, um secundário com derivação central, e então eu vou ter uma relação de atenuação em relação ao sinal da rede, do transformador, para esses duas bobinas de secundários, digamos assim,
Bom, então para a gente ter uma tranquilidade, né, e não ficar muito pequeno o valor do R, a gente pode fazer, por exemplo, V. Tem transformadores que fazem isso no secundário, né, que são usados em retificadores, né, para justamente valores de corrente alta, em que a tensão de pico no secundário vai ficar na casa de 60 volts, né, para a tensão de entrada lá de 190 volts de pico, que é a tensão da fase aqui, né, no Brasil. Então, se eu considerar que eu vou só fazer uma queda, né, que não é tão grande no secundário, e vou fornecer 60, então o meu R, eu posso projetar o R como sendo 60. Aí eu preciso ver aqui o meu ΔV, né, a gente ainda não tem esse valor, menos 15, sobre 2, tá? Ok? Então a gente tem que, depois, né, como o ΔV ele depende do valor do R, né, ele vai depender do valor do capacitor lá, eu vou ter aí, eu teria que fazer um cálculo. Mas se eu assumo o ΔV pequeno, né, em relação a esses números, então eu vou desconsiderar ele aqui, e aí eu vou ter 60 menos 15, então daria 45. Espera aí, 42 não, né? Eu vou ter 45 sobre 2, o que dá 22,5. Né? Então, né, para o nosso projeto, se eu considero, né, a minha fonte, né, do transformador lá vai me dar uma amplitude de 60 volts em cada um daqueles secundários, tá? Então, eu vou ter uma senoide com amplitude de 60, né? Ou seja, VS1 seria uma senoide com 60 e VS2 também, tá? Então, o que, que eu teria aí? Então, eu estou dizendo que o meu secundário vai me entregar um VS1 que seria 60, né, seno de ômega t, e o VS2 também, 60 seno de ômega t, tá certo? A relação de Spira, se eu assumo lá 190, então eu teria que fazer, né, uma relação entre o primário e o secundário, onde o primário tem mais voltas que o secundário, né, que eu estou abaixando a tensão, mas a relação seria entre primário e secundário, 190 sobre 60, né, que é aproximadamente 3, tá? Para cada uma das bobinas, observe, né? O 60, eu estou entregando 60 seno e no VS1 e 60 seno no VS2, porque a conta lá para a fonte negativa é uma reprodução da conta positiva, tá certo? Então, a gente chegou aí no cálculo do Zener, né, do retificador, do regulador Zener. Então, a gente tem R na casa lá de 20, né? A gente sabe que isso é uma função do IL máximo, que a gente está considerando aproximadamente 1,6 amperes para carga de 8 ohms, tá? Eu tenho que o VZ do meu Zener ele tem que ser 15, e o meu Zener ele vai ter que dissipar, portanto, olha, 15 vezes 1,6, tá? A maior, que a tensão sobre o Zener vai ser 15 volts. E quando eu não tiver carga conectada, né, eu vou estar com esses 1,6 amperes aí, ele vai circular pelo Zener, né? Tá certo? Então, a potência que eu vou estar dissipando nesse diodo Zener vai ser 15 volts vezes a corrente que circula por ele, né?
E aí, pessoal, isso aí vai nos dar aí 1,6 vezes 15, a gente precisaria de um Zener com a potência muito grande, né? A gente está falando aí de 20 watts, 20 e tantos watts, tá certo? Ok? Né? Do ponto de vista prático, né? Eventualmente você vai conseguir encontrar, né? Mas não é tão simples de encontrar, tá certo? Né? Então, isso é uma coisa a ser considerada. Mas, assim, o nosso projeto vai assumir que a gente vai encontrar. Então, eu sugiro para vocês, né, no LT Spice, você trabalhar com o Zener, né? Então você vai, o Zener lá, ele tem lá o símbolo Zener, tá? Mas ele é um diodo normal, então você tem que definir um modelo para ele, igual a gente fez lá na aula que explica a simulação com diodo. E aí você vai colocar os modelos, né, no seu modelo, né, a tensão de Zener, tá? E a resistência, tá? Então eu peço para vocês considerarem, né, a resistência de Zener aí. A tensão de Zener 15 e a resistência RZ na casa aí de, sei lá, 1,2 ohms, né, que já foi de um. Né, eu sei que tem diodo Zener que trabalha com essa resistência. Quanto maior a corrente, a tendência a resistência ser menor, então a gente poderia até considerar a resistência de Zener menor do que isso, tá? Mas trabalhem aí com esse RZ, com essa tensão VZ, tá certo? Então, a partir daí você define esses parâmetros no Spice, né? No LT Spice lá, né? Então, criando lá, como eu falei, o modelo, como uma diretiva no Spice com D, né? Aí aqui aparece R reverso, que vai ser esse 1,2, e o VZ é V rev, no modelo, igual a 15. Né? Então, a gente tem assim como criar, né, o modelo para o diodo Zener, tá certo? Bom, mas se o diodo Zener ele tem uma especificidade, né, os diodos que a gente tá usando no retificador, eles também causam preocupação, por quê? Porque também vai circular corrente alta em cima desses diodos, né? Então, dessa forma, os diodos de retificador, a minha sugestão é que vocês modelem esses diodos como sendo um D, né? E aí você vai definir a tensão, né, de polarização direta, né, o V forward, né, da região de polarização direta, e vai definir o R também de polarização direta. Esses diodos de retificador, que para fontes de alta corrente, que tem alta dissipação de potência, em geral demandam aqui, tem resistências do diodo bastante baixas, tá certo? Então a minha sugestão é você definir com o R forward, né, como sendo, por exemplo, 0,2 e o V forward, né, como sendo 0,5, tá certo? Então você teria aí a definição do seu diodo que vocês vão usar no retificador, né? Então os diodos que estão lá no diodo D1 e D2, tá? Então o seu Zener, ele pode ser simulado dessa forma, enquanto o seu diodo, digamos assim, os diodos retificadores D1 e D2, eles vão ser definidos apenas por esses dois parâmetros, né? Tá certo? Para simplificar,
são os elementos que a gente vai considerar aí para a nossa solução, tá certo? Então, agora, né, a gente tendo a gente explicou aqui o regulador Zener, a gente explicou a etapa lá de retificação quando tem o capacitor, né? E, enfim, então nesse momento a gente está pronto já para fazer a simulação, né? A gente fez a análise do circuito, né? Se eu colocar lá um Zener com 15 volts, né? Ou com uma resistência associada de 1,2, tá? A gente projetou o nosso resistor lá do retificador e definiu a relação de espiras do transformador, então a gente pode projetar, né? Então a gente pode ir lá montar o circuito, né? Faltou o valor do capacitor, né, que a gente vai utilizar, tá certo? Então a única coisa que falta aí para a gente analisar é o valor do capacitor, né? Observe que eu vou voltar aqui no nosso retificador quando eu considerei uma resistência associada, né? Observe, eu vou aqui, tem que desconsiderar isso, né? Então vamos lá, voltando aqui. Então a gente vai chegar nesse ponto aqui que eu queria, né? Então, sempre, às vezes acontece de aumentar e diminuir aqui sem querer a tela. E aí a gente chegou aqui. Então observe que se eu tiver um capacitor e um resistor, né, a constante de tempo vai ser C vezes o R, tá? A gente tem o R, que que o capacitor vai ver no circuito, é o R do regulador, né? É a resistência equivalente do que vem aqui para frente, tá? Então é isso que eu tenho que considerar, né? Então essa resistência equivalente vai ser uma resistência talvez dominada aqui, eu acho que em grande parte dominada pelo R, porque o R vai estar com o Zener e em paralelo ao Zener a carga, que é um valor de 8 ohms, né? Se a gente está considerando lá a corrente de 1,6, tá certo? Então, como o R é 20, a gente poderia considerar que esse capacitor estaria vendo, portanto, essa resistência aqui seria a resistência do regulador aproximadamente, tá? Então, se a gente numa tensão senoidal, essa distância aqui que é um período é 16,6 milissegundos, tá certo? Então, eu deveria, se eu quiser um ripple pequeno, quanto mais distante, ou seja, quanto for maior, né? Quanto maior em relação a 16,6 milissegundos, a constante de tempo, menor vai ser o ripple, né? Tá certo? Então, só para a gente ter uma noção aqui, se o R é 20, né? Então se eu pensar aí 16,6 de constante de tempo, o meu ripple vai dar mais ou menos aonde eu esbocei aí de forma exagerada, tá? Mas só para a gente ter esse parâmetro, né? Então, o C, ele é tal, né? Dividido pelo R, né? Então é 16,6 mili dividido por 20, tá? Concorda? Né? Então, a partir daí eu vou ter o valor do meu capacitor. Então, observe, para atender esse 16 mili, que já daria um ripple bastante alto, né, eu chegaria aí num capacitor que, vamos arredondar para 20 milissegundos, né? Então daria 20, a gente está falando aqui de um capacitor de 1 milifarad, né? Ok? 1 milifarad. Então, o que é 1 milifarad, né? É 1000 micros farad, né? Agora, se eu quiser fazer 10 vezes maior para reduzir esse ripple, né? Porque se for 10 vezes maior, como é que vai ficar a minha forma de onda?
Aí ela vai vir aqui, ó, e vai bater mais em cima. Então vai diminuir essa flutuação, tá? 10 vezes, né? Vai aumentar, vai diminuir relativamente. Então, ou seja, eu posso, né, considerar que o meu C projetado vai ser 10.000 microfarad. Ah, mas Augusto, isso aí é possível? É. Nesse tipo de fonte é muito comum trabalhar com esse tipo de capacitor. Em geral, ele vai ser eletrolítico, tá? Né? Então, a gente consegue achar capacitores eletrolíticos nessa faixa de valores, tá? Justamente para serem usados em, eh, em retificadores, né? Então, eu vou aqui agora só resumir o que a gente já obteve, né, na topologia, ok? Então aqui, ó, a gente tem que a gente vai trabalhar, né, VS1 igual a VS2, que vai ter 60 volts de amplitude, tá? A gente está simulando o sinal da rede elétrica, né? Um transformador conectado à rede elétrica está simulando secundário. Então a frequência que vocês vão considerar para essa fonte senoidal é 60 Hz. Então, primeira coisa. Segunda coisa, aí, os diodos D1 e D2 vão ser descritos por um D. Ali eu tinha colocado R forward, mas no LT Spice é R on, né, 0,2, e o V forward pode ser o 0,5, tá? 3, capacitores C1 e C2 igual a 10.000 microfarad, tá? 4, o resistor do regulador Zener igual a 20, tá? 5, os parâmetros do diodo Zener, né? Então aqui, diodo Zener, como é que você vai fazer no LT Spice? Você vai usar um modelo de diodo com resistência reversa igual a 1,2 e o V reverso igual a 15, né? Então, é isso, né? Então, aí a gente conclui, né, o projeto, né, de todos os elementos que a gente tem nessa fonte, tá certo? É difícil, né? É claro que a gente consegue encontrar elementos para implementar, mas não é tão fácil. Quanto maior a corrente, mais problema a gente tem, né, para fazer esse tipo de projeto, principalmente com o regulador Zener, né? Porque aí a corrente, né, ela vai toda para o Zener e é pouco eficiente também, né? Mas isso é um tópico que não é para essa disciplina, né? Mas é interessante vocês entenderem, né, o funcionamento dessa fonte regulada, né, e serem capazes, portanto, de fazer a simulação, tá? Então agora eu vou mostrar uma possibilidade, né, esse circuito no SPICE para também mostrar para vocês o resultado que a gente consegue na simulação, que vocês vão ter que reproduzir aí, cada um de vocês, né? E também fazer essa análise que foi feita aí e entregar na submissão que a gente vai fazer na terça-feira até 23h59. Então, o que é solicitado é que vocês façam a sua análise, né? Vocês escrevam, né? Obviamente, assistindo ao vídeo vai ajudar vocês. Se vocês quiserem consultar material em livros, né, vocês também podem, e entregar a simulação, né, e na simulação o que eu vou querer? Eu vou querer que vocês observem a tensão que vai estar entregando na saída, né, qual é o V mais, qual é o V menos, né, quanto que deu, mais 15, menos 15,
né? Então, qual é a tensão média? Qual é a flutuação que vai ficar nessa... é, a flutuação que vai ficar sobre essa tensão média, né? Qual vai ser a flutuação em cima do capacitor, né, após o retificador, né? Tá certo? Para mostrar a relação, olha, está flutuando a relação entre a flutuação em cima do Zener e a flutuação que estava em cima do capacitor é tanto, né? Para mostrar que o Zener está regulando efetivamente sua tensão, né? Tá certo? Então, essa análise é interessante fazer, né? Vocês perceberem, fazer a análise desde o zero transitório para mostrar como é que o circuito chega lá nos 15, menos 15 volts, tá? É mais ou menos o esperado, né? E aí vocês podem pensar por que aconteceu o que aconteceu, por que o comportamento da forma de onda está daquele jeito, tá certo? Então é isso que vocês têm que fazer, responder com a simulação, né, esses elementos que eu já destaquei, tá? E aí eu vou mostrar aqui o circuito simulado e né, a forma de onda que fica em V mais e V menos, e nos capacitores para vocês terem a ideia, né, uma das análises é essa, a outra análise é o que eu falei aqui sobre a flutuação. Quanto que está flutuando a fonte de 15 volts e quanto que está flutuando lá em cima do retificador, tá certo? E aí calcular essa relação. Diminuiu? Está a mesma coisa? Está dando esperado? Não está dando esperado? Tá certo? Então é isso. Bom, então indo aqui para o LT Spice, né, eu já coloquei o circuito, né, então a fonte V1 e V2 elas estão aqui, né, simulando aqui o secundário do transformador com derivação central, conforme eu tinha indicado, a senoide com 60 volts de amplitude e 60 Hz. Os capacitores C1 e C2 com valor de 10.000 micro. Os diodos definidos pelo modelo com R-on 0,2 e V-forward 0,5. Os resistores do regulador, ambos com valor de 20, conforme os cálculos que a gente fez. E o Zener aqui, com o modelo definido com a tensão V-forward 0,4, mas isso não vai estar sendo implementado ou utilizado, então nem precisa dessa parte. Mas o fundamental é definir o V reverso, o V rev igual a 15 e o R rev igual a 1,2. Então, isso não tem carga, né? Então vocês vão simular sem carga e depois vocês vão simular com carga e ver o que muda. A minha sugestão não é colocar 8 ohms ainda, né? Coloca, vai vendo aqui 15, né? Coloca 15 ohms aqui em cima do Zener, de um Zener, e 15 aqui em cima do Zener de baixo. E aí faz a simulação e vê se muda, se a tensão V+, né? O V+, é a tensão em cima do diodo D1 e a tensão nesse outro terminal aqui, tá? Então a gente teria o V+, e teria o V- nesses dois pontos, né? Então eu posso inclusive adicionar aqui um label, né? Então V+, aqui nesse ponto, né? E adicionar nesse ponto, aqui eu mudo para colocar V-, tá? E aí se você tiver, depois no trabalho, você pode incluir isso aqui como sendo a sua fonte, mais 15, menos 15, tá certo? Então vamos rodar aqui só para mostrar, né, a tensão V+, a tensão V- e a tensão no capacitor C1 e no capacitor C2, tá? Então o comando da análise transiente já está colocado aqui. Eu estou rodando até 200 mili, né, para ver aí alguns ciclos, vários ciclos aí da nossa da evolução, né, do sinal, né? Eu vou trabalhar aqui nessa condição das janelas uma do lado da outra, que eu acho que fica de mais fácil visualização, né?
Então, se a gente fizer assim, né, eu posso agora incluir aqui, primeiro, potencial no capacitor C1, tá? Olha aí o potencial no capacitor C1, tá? Ele está lá estabilizando num potencial perto dos 54 volts, tá? Não em 60 como a gente imaginava. Isso é um efeito da resistência aí on do diodo, tá? Então não é só a 0,7 que está caindo ali, está caindo mais, é o potencial. E eu não chego instantaneamente, né? Logo no primeiro ciclo eu ainda não atingi o valor máximo. Para atingir o valor máximo precisa aí, a gente está vendo de uns 3 ciclos, né? Cada reta descendo aqui é um ciclo, né? Então, né, primeiro ciclo, segundo, terceiro, aí eu cheguei, né? No segundo ciclo, aqui no terceiro eu já estou aqui mais ou menos com 54. Agora vamos ver em cima do capacitor C2. Então a gente vê o equivalente, só que com valor negativo, né? Como esperado. E agora eu vou ver lá na fonte V+. O que está aparecendo V+? Olha lá, olha como é que a flutuação cai em relação à flutuação do capacitor, né? E o potencial está lá em 15 volts, mais ou menos como a gente esperava, tá certo? Então é isso que vocês vão ter que fazer, né? Lembra que isso aqui está sem carga, então está em aberto. Então a corrente lá no diodo Zener é a corrente quase máxima, máxima, né, que está circulando por ele. E aí se você colocar uma carga lá de, por exemplo, 20 ohms, como eu sugeri, você tem que ver se o que acontece, né? O potencial ali mudou, né? Vamos botar só o V para saber que potencial que ele está trabalhando, né? Deve estar maior do que 15 volts, tá? Dada a corrente alta que está circulando ali, a minha percepção é que vai estar maior, tá? Do que 15. Então, se eu aqui apagar todos os potenciais, tá? E agora colocar só o potencial aqui V+, né? Olha só, tá lá perto de 18, olha que coisa, né? Então, se eu não tiver carga nenhuma, eu estou lá perto dos 18 volts, né? Isso tem a ver, claro, com a resistência de Zener de 1,2, com uma corrente alta, isso aí já dá, né, uma queda de tensão adicional ao V de reverso de 15, né, e, portanto, eu tenho um potencial maior, né? Então, agora, se eu incluo, por exemplo, uma carga, vou colocar só aqui desse lado, vocês vão ter que fazer a análise mais detalhada, né? Eu estou aqui só mostrando para vocês. Então, agora, incluir o resistor, né? Vou botar o valor lá de 20, tá? E aí, agora eu rodo, ó. Olha lá para onde que foi. Ó. Agora está em 16, porque a corrente em cima do diodo Zener caiu. Isso é bom? Não, né? Isso, obviamente, não é bom. Conforme a carga está demandando, eu estou tendo diferentes valores aí de potencial, né? E aqui, veja que eu estou vendo a flutuação, né? Então, se a gente também fizer um outro elemento aqui, ó, outro movimento, né, na minha simulação, eu posso mudar aqui, ó. Bom, se a gente tiver um diodo Zener com uma resistência menor, agora eu vou assumir um diodo Zener com a resistência de 0,02. Vamos ver aí como é que fica. Ah lá, agora está lá em 15, quase não flutua, né? Então, por quê? Porque 0,02 é uma corrente, é uma resistência muito menor do que o R, né? E o R1, tá certo? Então aí, ó, eu tenho um comportamento mais próximo do ideal, tá? Então, para a gente exagerar, né, esse efeito, né, de flutuação, é claro que se eu der um zoom aqui, eu consigo ver aqui a flutuação. Se eu der um zoom, eu vou conseguir aqui ver que... não sei como é que eu dou zoom aqui, gente. Clicando, não dá, enfim.
Mas se você der um zoom aqui na escala, você vai ver a flutuação mesmo para esse valor de resistência, né? Então, para exagerar os efeitos, né? Por isso que a minha sugestão foi colocar aqui o R, né? O R-Rev na casa de 1,2, né? 1, tá certo? Então, simulando assim, você tem o efeito mais claro, né? Das limitações desse tipo de regulador de tensão, tá certo? Ok, então é isso, pessoal. Então fica assim, né, o acordo nosso é que vocês possam fazer essas simulações, mostrarem essas análises e, a partir das simulações, calcular quanto está flutuando o potencial, né, da fonte, que deveria ser constante 15 volts, né? Ou seja, qual o valor dela, né? Porque quando a carga está colocada e quando não tem carga, esse valor médio difere muito, né? Que é a flutuação em relação à corrente, né? À carga. Então, se a carga varia, você tem a variação. O que a gente está vendo aí é a variação em função da flutuação da tensão, né? E quando eu tiro a carga e coloco a carga, eu vejo a flutuação em relação à variação da carga, né? E observe que isso pode estar se dando, né? Eu tenho um sinal senoidal no meu estágio de saída lá do trabalho. Então, a hora ele está demandando 0,6, a hora ele está demandando 0, então está variando a corrente. Isso vai fazer a tensão variar, entendeu? A tensão de alimentação variar, o que não é interessante, né? Isso daria problema. Então, qual é a saída para ter uma flutuação pequena em relação à carga, a variação da carga? O RZ tem que ser pequeno. Então, nessa entrega, vocês vão simular com RZ, né, o R-Rev igual a 1,2, e aí eu peço para que vocês mudem para 0,02, tá? Para o trabalho, vamos usar o R-Rev de 0,02, por quê? Para que, ao flutuar a corrente na carga, eu não tenha uma flutuação muito grande na alimentação, tá certo? Mas aqui nessa entrega, vocês vão fazer a simulação com R-Rev 1,2 inicialmente, e depois vocês fazem as mesmas análises para o R-Rev de 0,02, tá bom? E aí vocês vão submeter esses resultados de simulação, né, com o cálculo da flutuação que a gente vai ter em função da tensão, em função da variação da carga, e também vocês têm que entregar, né, uma análise escrita mostrando como que funciona esse circuito, tá bom? Vocês poderiam implementar uma fonte simétrica sem o secundário com derivação central, né? O circuito é exatamente o mesmo, só transforma a fonte, tira aquelas duas fontes ali, substitui por uma, tá certo? Enfim, ambos vão funcionar, mas nesse caso você teria que considerar a amplitude o dobro, né? Porque a gente tem duas fontes aí com 60, tá? Entregando lá para a gente mais ou menos 15, tá? E aí quando eu estou trabalhando com um secundário sem derivação, né? Se eu trabalhar com o mesmo 60, né? Eu vou ter um projeto de R diferente, tá? Ok? Bom, então eu vou ficando por aqui, né, e o combinado é esse de submeter até terça-feira à noite. Amanhã já deve estar aberto lá para essa atividade, para submissão da simulação e da análise. Isso pode ser escrita, escaneado, vocês que sabem, ok? Até a próxima.